Hoje nós vamos deixar o solo e nós vamos falar sobre sementes. Existe um ditado árabe que diz que quem planta tâmaras não come tâmaras. Por que esse ditado é dessa forma? Porque as tamareiras, quando elas são plantadas, uma tamareira nativa, ela demora mais ou menos 100 anos ou mais para começar a dar sementes. Então, se você hoje come tâmara, uma tâmara nativa, é porque há 2 gerações passadas, alguém plantou essa tamareira. Hoje em dia, as tamareiras, elas germinam e começam a dar seus frutos com 10 anos. Mas as tamareiras nativas, elas demoram um tempo para germinar, florescer e dar os frutos. Então, nós precisamos entender que o cultivo, a colheita de algo natural, de uma plantinha, ela tem um processo, ela tem uma atitude e ela tem uma consequência. Nós somos responsáveis pela atitude de plantar ou não, de plantar uma tâmara, de plantar um pé de feijão, de plantar um pé de milho, de plantar um pé de trigo. Isto é nossa responsabilidade. Agora tem um processo e tem uma lei por trás desse cultivo que independe de nós. Então, quem plantar uma tâmara não vai colher um feijão. Quem plantar um pé de milho não vai colher arroz. Quem plantar soja não vai colher bergamota. Existe uma lei, existe um princípio. E esse princípio, ele é um princípio físico, é um princípio natural, mas também ele é um princípio espiritual. Isso independe de nós sermos cristãos, independe do quanto nós aceitamos ou rejeitamos a Cristo. Isto acontece assim como a lei da gravidade acontece, que é um princípio físico, natural, mesmo para aquelas pessoas que não acreditam, mesmo para aquelas pessoas que desconhecem essa lei natural, ela vai sofrer as consequências se ela vencer e pular algo que é inseguro, um penhasco. Ela vai se machucar, ela vai morrer, independente se ela crê ou não, independente se ela conhece ou não. E esse princípio de cultivo é algo que vai acontecer. Quer nós aceitemos ou não a Cristo, quer a gente seja cristão ou não. E hoje nós vamos nos deter sobre sementes. Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7 e 8, diz assim: contexto de Gálatas, Paulo está demonstrando a igreja de Galícia, está falando aos Gálatas, lá na Turquia, dizendo sobre o antagonismo que é o fruto da carne e o fruto do Espírito. E dizendo quais são os benefícios de andar na carne e quais são os benefícios de andar no Espírito. Quais são as consequências de andar na carne, as consequências de andar no Espírito. E ele fala no capítulo 5, e ele fala no capítulo 6 sobre isso. E nesse contexto ele vai falar: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então a colheita, a minha atitude, o que eu vou focar, é minha responsabilidade. Mas no momento que eu tenho uma atitude, ou carne ou Espírito, o processo e a consequência vai depender do que eu vou querer ou não, porque eu já fiz a minha parte, eu já fiz a minha semeadura,
O processo está iniciado. E decorrente daquela semente que eu escolhi plantar, ou carne ou espírito, eu vou colher consequência daquilo. Ou destruição se eu plantei carne, ou vida se eu plantei espírito. Porque esse é um processo espiritual. Isso é uma lei que já está definida. Independente se eu acredito, se eu creio em Cristo, ou se eu não creio. Lá em Gênesis capítulo 8, no versículo 22, vem falado sobre o mesmo princípio, mas no âmbito natural. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Então o dilúvio tinha passado, e Deus veio dizer: enquanto durar essa terra, enquanto essa terra não for modificada, colheita, plantio e colheita, inverno e verão, noite e dia, jamais cessarão. Isso é uma lei natural. Então, assim como a lei natural existe, como a lei natural é executada, a lei espiritual também vai acontecendo. Lá em Oséias, no capítulo 4, no versículo 7, diz que muitas pessoas, principalmente o povo de Deus, se dão mal na vida, porque lhe falta conhecimento, porque lhe falta entendimento. O conhecimento é informação, o entendimento é como isto é aplicado. E o povo de Deus muitas vezes ignora as leis que já estão estabelecidas, ignoram as leis espirituais, ignoram as leis que foram determinadas e transcendem a lei ou a graça. Quais são os tipos de sementes que nós plantamos? Nós plantamos intenções, aquilo que realmente é a verdadeira motivação da nossa atitude. Nós vemos na Bíblia Cristo falando e condenando as atitudes dos fariseus. Na verdade, Cristo não condenava a atitude dos fariseus. Cristo condenava a intenção do coração pela qual eles cometiam aquelas boas e aparentes atitudes. Os fariseus pregavam a Torá, os fariseus davam dízimo, os fariseus davam esmolas, os fariseus, eles estavam apacentando o povo de Deus, mas com intenções deturpadas no seu coração. Lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 3, vai falar sobre a questão da oração, da petição, da intercessão. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Então muitas vezes nós queremos plantar sementes boas, mas as intenções do coração não condizem com aquela atitude externa que nós praticamos. E aquela colheita que nós esperamos receber, nós não recebemos. É porque a semente lá da intenção está errada, está contaminada. Outras sementes que nós estamos todos os dias plantando são as nossas palavras. Há um poder muito grande naquilo que nós falamos. Ainda mais se nós temos uma posição de liderança, uma posição de autoridade, como um pai para um filho, para uma mãe para um filho, sobre um marido, sobre uma esposa, sobre um amigo para o outro. As palavras, elas podem matar, as palavras, elas podem curar e dar vida. Lá em Provérbios, capítulo 18, no versículo 21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la, comerão do seu fruto. Aquilo que você fazer com as suas palavras, uma pessoa, você vai colher. Seja bom ou seja mal. Mas essa lei, ela é válida para essas sementes também. Outras sementes que nós temos, então, são nossas intenções, nossas palavras
e as nossas atitudes. As atitudes, seja o que a gente faz, seja aquilo que a gente deveria fazer e nos omitimos. Então nossas atitudes são sementes que são plantadas e estão à nossa vontade de que tipo de atitude ou de omissão praticar na nossa vida. O processo vai ocorrer. Diz lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 17: pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. A nossa omissão são sementes que vão voltar para nós. A nossa omissão nos nossos relacionamentos, no nosso posicionamento, nos nossos papéis de relacionamento conjugal, familiar, ministerial, são atitudes ou são omissões que são sementes que vão frutificar e vão se voltar ao nosso favor ou contra nós. Lá em Mateus capítulo 7, no versículo 24, fala sobre o construtor da casa. Um construiu a casa sobre a rocha, outro construiu a casa sobre a areia. Aquele que semeou obediência, aquele que semeou desobediência. Os ventos vieram, os problemas vieram para as duas casas, mas aquele que obedeceu, aquele que semeou obediência, ele colheu resistência, ele colheu integridade, ele colheu a estrutura sólida, resistente às intempéries. Aquele que não obedeceu a palavra e construiu uma casa, mas não obedeceu a sua palavra, ele colheu para a sua vida, para a sua casa, destruição. Essa lei, ela tem, como nós falamos, essa é a nossa atitude, é o que nós interagimos com essa lei. Então, tudo aquilo que nós semeamos, nós temos uma reciprocidade de colher também. Aquilo que eu semeio, bem ou mal, espírito ou carne, para salvação ou maldição, eu vou colher a mesma semente. Da mesma forma que eu plantei, eu vou colher. Existe uma reciprocidade em relação a isso. Lá em Marcos, no capítulo 11, no versículo 23, Jesus disse: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Ele não fala aquele que estiver em Cristo, aquele que for servo de Cristo. Ele fala que qualquer um que tiver fé, ele vai obter o milagre. Nós vemos vários exemplos na Bíblia de pessoas que eram pagãs, que obtiveram o milagre de Cristo. A mulher cananeia, que a sua filha estava endemoniada, ela obteve o milagre de Cristo, e ela era cananeia. O centurião romano, que era pagão, e seu servo estava doente, ele obteve o milagre de Cristo, porque ele teve fé em Cristo, que Cristo era poderoso. E assim foi feito, e Deus elogiou, e Cristo elogiou a fé da mulher cananeia e a fé do centurião, e disse: ó, em Israel eu não vi fé, tamanha fé como eu vi nessas duas pessoas que não são meus discípulos. Quantas pessoas vêm nessa casa com os seus relacionamentos destruídos, seu casamento destruído, seus relacionamentos com os filhos destruídos, com problemas financeiros, e são acolhidos e são orientados conforme a palavra, e eles aceitam, se arrependem, mudam e começam a obedecer princípios, mas não aceitam Jesus Cristo, e na sua vida aquele problema se desfaz, porque cumpriram e tiveram fé naquele princípio da palavra. Então a lei da semeadura e da ceifa, da reciprocidade, ele vai valer da mesma forma, independente se a pessoa for uma pessoa de Jesus, ou for uma pessoa que nós chamamos
ímpio. Isso vai acontecer. O que nós precisamos, como servos de Cristo, é nos posicionarmos e termos a nossa fé em Jesus Cristo para depositar as verdadeiras e boas sementes, para que nós venhamos colher aquilo que o processo natural ou espiritual vai trazer de recompensa. É aí que nós precisamos focar, é aí que nós precisamos nos arrepender, é aí que nós precisamos mudar, porque o processo do plantio e da colheita vai acontecer conforme as sementes que nós escolhermos. Agora para a eternidade, você que talvez não seja cristão, talvez você que esteja nos visitando, um dia nós vamos morrer, ou um dia Jesus vai voltar buscar a sua igreja. Só vai ganhar a eternidade aquele que semear seu posicionamento de fé, aceitando e submetendo-se à vontade de Cristo para a sua vida. Se você não aceitou Jesus ainda como Salvador da sua vida, e tem vivido e buscado algo diferente para a sua vida, Jesus não quer só te dar uma vida eterna, mas Ele quer mudar a essência da tua vida, o propósito da tua vida, independente das circunstâncias que você passou ou passará. Só quem colhe vida eterna é quem tem um posicionamento de fé e aceita o sacrifício de Jesus Cristo e submete-se a Ele como o único Salvador da sua vida. Mateus capítulo 7, do versículo 1 e 2 diz assim: não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los também. Então, se você semear julgamento, indubitavelmente você colherá julgamento para si. Se você for uma pessoa de mão pesada sobre as outras pessoas, você terá uma mão pesada sobre a sua vida também. No mesmo assunto, lá em Lucas 3, 37, 38, Lucas expande essa fala de Jesus. Ele diz assim: não julguem e não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. O que ele está dizendo? Escolham suas sementes, privem a sua decisão de sementes ruins, escolham decisões de sementes boas, como o perdão. Que da mesma forma que vocês perdoam, abençoam, liberam pessoas que cometeram mal contra vocês, vocês estão trazendo libertação no futuro sobre aquilo que você comete na vida das outras pessoas ou em relação a Deus. Da mesma forma que você perdoar, Deus vai te perdoar. Deem e receberão, a sua dádiva lhes retornará, não só na mesma quantidade que você deu. A sua dádiva, a sua colheita, a sua safra, elas retornará numa medida boa, compactada, aquele saco que tu sacode para caber mais, sacudida para ocupar todos os lugares, transbordante, é derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medir vocês. O que você semeia, vai vir a mesma consequência, a mesma semente, numa versão muito maior daquilo que você semeou. Por isso que é importante nós termos um entendimento, porque se eu semear uma sementinha de milho, no mínimo um pé de milho dá 3 espigas.
E numa espiga existe centenas de milhinhos. O que vem para nós nesse processo da reciprocidade é muito, muito, muito maior daquilo que a gente fez, para o bem ou para o mal. Provérbios no capítulo 11, no versículo 24 e 25. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera. Quem revigora os outros, ou quem dar de beber, será revigorado, ou será dessedentado um dia. Se você der um copo de água, o dia que você tiver sede, o dia que você tiver necessidade, você será dessedentado da mesma forma. Tudo que nós fizermos para os outros, tudo que nós fizermos para os nossos irmãos, para os nossos familiares, para as outras pessoas, acontecerá na nossa vida. Tudo que nós deixarmos de fazer para os outros, no intuito de eu não sou mal, mas também não incomodo ninguém, não faço bem, mas também não faço mal, sou neutro. Uma vez que você está sendo omisso, você está se posicionando já em não querer semear coisas boas. Você já escolheu um lado, e não é o lado do Espírito. Provérbios 22, 8 e 9. Quem semeia injustiça, colhe desgraça, e o seu reino de terror chegará ao fim. A pessoa generosa será abençoada, pois alimenta o pobre. O generoso será abençoado porque reparte o seu pão, reparte sementes. Será abençoado porque aquilo que ele provocou, aquela semente de generosidade, ela vai entrar num processo de germinação, e um dia retornará muito maior daquilo que ele semeou. Se você semear generosidade, você receberá a mesma colheita, generosidade. Tudo que recebemos de Deus, nós entendemos que não é por merecimento, mas é a expressão da graça dele. E que a graça de Deus, ela é acessada por nossa fé, não vem das obras que nós fazemos. Muitas vezes nós levamos, como cristãos, a pensar que nós não temos responsabilidade nenhuma nesse processo. Nós não temos como nos salvar a nós mesmos, mas o processo da graça já foi consumado naquela cruz e está aberto a todos. E Deus disse que o que Ele quer é que todos se salvem. Mas para que eu tenha acesso à graça, eu tenho uma responsabilidade. É de ter fé no sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz e me submeter na santificação, renunciando o meu eu, aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, e me submetendo à vontade de Cristo. Isto me faz adentrar na graça, me faz adentrar na eternidade. Mas assim como eu preciso me posicionar, que eu tenho essa responsabilidade de me posicionar em fé, no campo da generosidade, no campo da semeadura, eu preciso me reposicionar, porque se eu não me posicionar em fé, naquilo que o Espírito fala, o que Deus espera de mim como filho, de mim como um pai, de mim como um esposo, de mim como um profissional. E o pastor sempre diz que nós não somos um professor cristão, um engenheiro cristão, um empregado cristão. Nós somos um cristão engenheiro, nós somos um cristão empregado, nós somos um cristão professor. Eu preciso me posicionar em fé naquilo que eu quero colher, naquilo que eu quero receber, naquilo que eu necessito para poder semear boas sementes, para que eu possa ter o retorno nessa área. O mesmo é na generosidade, no plantio, no posicionamento. Tudo precisa ser mediante a fé, naquilo que a palavra fala, naquilo que os princípios determinam.
Oséias 8:7 diz assim: semearam ventos e colherão vendaval. Então nada é na mesma quantidade do que foi semeado. O povo de Israel estava longe dos princípios, daquilo que Deus esperava, daquilo que Deus queria ter um relacionamento pessoal com ele. E Deus estava dizendo: vocês estão colhendo, semeando ventos, e vocês vão colher tempestades, vocês colherão vendaval. Então tudo que nós vamos colher é numa proporção muito maior daquilo que estamos semeando. Colossenses no capítulo 3, no versículo 25, ele diz assim: mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Deus age sem acepção de pessoas. Isto é uma lei natural, isso é uma lei espiritual que vale para todas as pessoas. Outro ponto: nós temos sementes, nós somos responsáveis por escolher essas sementes, nós vamos colher aquilo que plantamos, e a proporção que nós vamos colher depende da quantidade que nós vamos plantar também. Uma sementinha vai gerar várias sementes. Um milhinho gera centenas de grãos de milho. Uma sojinha gera várias vagens e centenas de grãos de vagem. Agora, se nós usarmos várias sementes, e essas sementes forem boas, cada vez mais, não uma semente, não um só lance, mas vários lances, cada semente dessa se multiplicará, se somará com aquele outro montão, aquele outro montão, e nós seremos cada vez mais fartos daquilo que nós estamos semeando. Essa é uma lei natural e é uma lei espiritual. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Então nós precisamos semear sementes boas, de uma maneira intensa e de uma maneira frequente, não uma vez na vida. Estou com problemas financeiros. Vou semear na vida, através da generosidade, na vida de irmãos, na vida da igreja, na vida do reino, na vida missionária, porque eu estou precisando e quero colher sementes boas no futuro. Depois melhoro, aquelas necessidades mais agudas passam e eu deixo de semear aquilo. Deus não nos dá um espírito de miséria, um espírito de necessidade. Nós podemos passar miséria, nós podemos passar necessidades nessa vida, mas Deus quer suprir tudo isso e não quer que nós andemos dessa forma por toda a nossa vida. Também jamais vamos pregar aqui que nós nascemos para ser líder, bilionário, enfim, e ter muito dinheiro e viver bem o resto da vida. Nem tanto África, nem tanto Disney. Nós precisamos ser bons mordomos e saber o que é pão, o que é semente. Deuteronômio no capítulo 30, lá no versículo 15, depois lá no versículo 19. Deus quer que nós entendamos que existe essa lei. E Deus quer que a gente usufrua dessa lei para benefício nosso
e para benefício do reino. Deus quer que a gente não só conheça, mas a gente tenha, como diz em Oséias, entendimento disso, e que a gente possa semear sementes que realmente vão frutificar para as nossas necessidades e as necessidades do reino. Deuteronômio 30, Deus coloca: esse eu coloco diante de vocês, a vida e semente, a vida e consequências, as bênçãos, e a morte e a consequência, a maldição. E eu oriento que vocês escolham boas sementes, escolham a vida, para o bem de vocês, para o bem dos seus descendentes. Então Deus quer que nós usemos essa lei em nosso favor, para que a gente possa viver bem, tendo suficiência em tudo, e tendo cada vez mais para poder repartir com mais pessoas. Ciente disso tudo, nós precisamos escolher sementes boas. Semente que nós queremos obter como colheita para as nossas vidas. Semente que nós precisamos querer colher para os nossos filhos, para a nossa família, para as nossas futuras gerações. Nós precisamos pensar nas futuras gerações. Muitas vezes nós abrimos brechas de fofoca, de divórcio, de maldição, de promiscuidade na nossa vida, e isso vai sofrer toda a família, a igreja vai sofrer, portas abertas para assombrar a próxima geração também. Agora, muitas vezes Deus tem nos chamado para pegar essas portas de sementes que foram plantadas por nossos antepassados. Não falam pecados, mas iniquidades que acompanham muitas famílias. E nós fecharmos essas portas. Nós aniquilarmos essa safra. E começarmos um bom cultivo de sementes espirituais, sementes de vida. Quanto mais eu semeio, maior será a minha oferta. Mas, irmão Rafael, não seria injusto, então quem tem mais dinheiro vai conseguir colher muito mais? Essa matemática é errada. Lá mesmo, 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 7, cada um deve decidir em seu coração o quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhe conceder todos os tipos de bênçãos, todos os tipos de colheita, se você tiver uma intencionalidade, uma intenção no coração boa. Se você não der aquilo com apego, aquilo com relutância, aquilo como constrangimento, Deus é capaz de lhe conceder todos os tipos de bênção, para que em todo o tempo vocês tenham tudo de que precisam, e muito mais ainda para repartir com os outros. Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Você muitas vezes esquecerá daquilo que você semeou. Aquele em que você semeou, talvez um dia ele morra e aquilo cai no esquecimento. Mas perante Deus, aquilo que você fez são atos de justiça, que se você não colher aqui, tem um galardão esperando lá em cima. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para o faminto. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente, e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. E tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos a oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Lá em Mateus 12, quando aquela viúva foi dar centavinhos de oferta, e aquele fariseu foi dar grande quantidade, Deus disse: essa oferta do fariseu não teve valor nenhum, porque lhe deu daquilo que sobrava. Agora essa viuvinha, ela tem um valor excepcional, exponencial de colheita, porque deu tudo o que tinha.
Então não é a soma monetária, não é o volume financeiro, mas o coração, aquilo que realmente eu estou separando como um bom mordomo para influenciar no reino, para influenciar na vida de pessoas necessitadas, para influenciar nas missões. Se o povo evangélico, pela quantidade que tem, eu não me lembro qual é o valor, mas investisse cada evangélico R$200 em missão, todo o mundo de então seria evangelizado em um ano. Então nós precisamos entender e discernir as sementes. Nós precisamos escolher as sementes que nós queremos colher. E nós precisamos entender que nós precisamos semear continuamente e de maneira recorrente na vida. E que nós vamos colher sempre numa proporção exponencialmente maior daquilo que nós estamos plantando. Só que entre o semear e o colher existe um processo. Esse processo, ele pode demorar alguns dias, esse processo pode demorar anos. E o pastor, no último domingo, pregou sobre Hebreus 10, Hebreus 12, falou sobre Gálatas 6 também, falou que nós vivemos e somos uma geração imediatista, e nos falta constância para atingir aquilo que Deus quer que nós tenhamos para as nossas vidas. E Gálatas capítulo 6, no versículo 9, continuação do início que nós lemos lá, diz assim: portanto, não nos cansemos de fazer o bem, de depositar boas sementes no solo, porque no momento certo, que eu não sei quando, ninguém sabe, faremos uma colheita de bênçãos, se caso nós não desistirmos. A constância, a escolha da semente, a intencionalidade, a frequência e a quantidade depende de nós, mas a colheita e a abundância dela depende de Cristo, depende de Deus. Eclesiastes no capítulo 11, no versículo 1, diz assim: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tomará a encontrá-lo. Reparta-o o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. O que atire o seu pão sobre as águas? Semeie. Semeie coisas boas. Semeie aquilo que você come. Semeie boas palavras. Semeie bênçãos. Semeie generosidade. Semeie o financeiro. Semeie atitudes. Semeie serviço. Porque um dia vai vir um dia mau. E nós vamos ter um crédito de colheita. E no momento certo, daquele que sabe de todas as coisas, que sabe do nosso futuro, que sabe quando serão esses dias maus, muitas vezes esse crédito de colheita virá na hora correta. Versículo 4: quem observa o vento não plantará, quem olha para as nuvens não colherá. Muitas vezes para semear a gente, quando eu tiver dinheiro, eu vou ser generoso. Quando eu pagar a dívida, eu vou ser generoso. Quando ela mostrar que mudou, eu vou ser generoso e vou semear coisas boas. Quando ele mostrar que se arrependeu, eu vou ser generoso e vou mostrar e vou semear coisas boas. Não olhe as circunstâncias, semeie, pois a situação que você está passando pode ser que sejam colheitas de coisas ruins que você plantou no seu casamento, que você plantou nas suas finanças, que você plantou no seu trabalho, que você plantou na sua saúde, que você plantou na sua vida. E hoje você está vivendo
colheitas ruins. Não olhe para a circunstância, foque nas sementes, foque naquilo que você pode fazer, que é semear coisas boas. Plante de manhã sua semente. Mesmo ao entardecer, não fique parado de mãos à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela semente vai produzir, ou se as duas vão produzir. Continue plantando, continue escolhendo sementes boas. De manhã, de tarde, de noite, continue ativamente fazendo coisas boas. Deus está nos orientando a nos precavermos com o imprevisto. A única certeza do imprevisto é que eles virão. A gente nunca sabe quando, mas eles virão. É por isso que nós precisamos plantar boas sementes no âmbito natural, na nossa saúde, na nossa segurança, no nosso financeiro, para a nossa aposentadoria, para os dias de doença. Nós precisamos, no nosso âmbito relacional, nutrir do nosso relacionamento com nossa esposa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. No âmbito espiritual, nós precisamos ter um relacionamento com Deus, submissos à sua palavra. Nós sabemos que depois que semearmos, essa semente vai vingar. Mateus capítulo 4, versículo 26 diz assim: ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a sua semente sobre a terra. Noite e dia, quer que ele durma, quer que ele se levante, a semente vai germinar, ela vai crescer, embora ele não saiba como. Ele pode ficar acordado, ele pode ficar dormindo, independente do que ele for fazer, essa semente que você plantou, ela vai germinar. Independente se você está ansioso e perca o sono, independente se você está tranquilo e vai dormir, essa semente, ela vai germinar. E vai frutificar de uma maneira exponencial, porque isso é uma lei espiritual, porque isso é uma lei natural que nós estamos expostos. A terra por si só produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga, e aí nós vamos colher boas coisas em grande quantidade, ou más coisas em grande quantidade. O fato é que devemos semear intencionalmente, para que nós possamos assim receber. Mateus 7,12: assim em tudo façam aos outros o que querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Aquilo que você precisa fazer aos outros é aquilo que você quer que os outros façam a você. Você precisa fazer primeiro para receber depois. Dar, e assim será dado a você. Primeiro é a sua atitude, é a tua semeadura, depois o resultado da tua colheita. Você não sabe o que semear, você não sabe o que fazer, faça aquilo que que você gostaria que as pessoas fizessem para você. Gálatas 6, 9 e 10: se não cansemos de fazer o bem, pois do tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, especialmente para os seus familiares, especialmente para o seu cônjuge, especialmente para os seus filhos. Eles são prioridades na sua vida, na semeadura de coisas boas. Jacó enganou Esaú, e ele foi duramente enganado por Labão, seu sogro. Plantou, colheu. E das coisas que eu já semeei, das coisas que Deus tem trazido nesse momento na minha mente, das coisas que eu tenho usufruído, que foi ruins, que foram sementes ruins, que foram palavras ruins, que foram omissão, que foram atitudes ruins, e hoje eu colho aquilo que eu deixei de fazer. Hoje eu colho aquilo em abundância do que eu fiz errado.
O que eu faço com tudo isso? O processo é o mesmo: arrependimento, confissão e deixar. Eu preciso me arrepender. O arrependimento não vai eximir aquela colheita. A confissão não vai eximir aquilo ali. Isso vai ser uma libertação. Isso vai ser uma mudança de chave. E agora, o que eu faço com aquela colheita que está em andamento? O que vai acontecer com aquilo que eu plantei no meu casamento? O que vai acontecer com aquilo que eu plantei na vida dos filhos, na vida dos irmãos, aquilo que eu plantei na minha própria vida? O que vai acontecer? Comece sementes boas. Não fique focando naquilo que você está sofrendo. Se arrependa disso. Peça perdão para Deus, peça perdão para as pessoas. Se arrependa disso. Isso é o princípio de tudo. Mas não fique remoendo a culpa daquilo que você está sofrendo. Comece uma nova safra de sementes boas, para que essa safra de semente ruim não vai durar a vida toda. Ela vai morrer, ela vai cair, mas a terra não pode ficar vazia. Tem que começar a vir coisas boas. Precisa vir uma safra boa na sua vida, na sua família, no seu relacionamento. Não fique focando no negativo, nesses pensamentos que muitas vezes, por causa de imoralidades que eu cometi, muitas vezes vem na minha cabeça. Não fique tentando renunciar, não fique tentando combater, você fica focado nas coisas ruins. Vocês precisam ficar focado nas coisas boas, porque Deus age no positivo, Deus age na transformação, Deus age no novo. Filipenses no capítulo 4, no versículo 8 a 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que é de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, o que o Deus da paz estará com vocês. Não é focando na espera da mudança dela, não é focando na espera da mudança dele, não é focando na volta do filho, na conversão do filho. Começa a profetizar vida sobre o filho, começa a amar o seu filho, começa a demonstrar carinho, atenção pelo seu filho. Vai demorar um tempo, mas isso que você plantar é a colheita certa, porque assim é a lei. O que você planta determinará a sua colheita. O quanto você planta determinará a dimensão da sua colheita. Vamos colocar em pé? Romanos diz que não paguem o mal com o mal, procurem antes fazer o bem diante de todos. Todos é todos. Aquelas pessoas que você acha que merece, aquelas pessoas que você acha que não merece. Plante sementes boas. Feche seus olhos, queridos.